Esse trabalho que você está fazendo? Calma aí, pessoal. Não, segura porque aqui pega tudo. Bom dia, pessoal. É um prazer tê-los aqui conosco, né, nesse evento aqui do Clínica do Amanhã. Hoje a gente sabe que vai bater mais de 400 pessoas aqui assistindo ao vivo. Um evento aí com mais de 144 speakers, 12 painéis, 24 horas de conteúdo, uma verdadeira maratona, né? Então, hoje aqui a gente já está com o pessoal super fera dos nossos moderadores, que vão estar presencialmente online. O que a gente percebe hoje em dia é que já não dá para fazer evento só presencial, nem só digital, quer dizer, tem que ser híbrido, e isso traz novos desafios. Então, eu vou passar a palavra agora para o Diógenes, que vai fazer a sua fala de abertura, e na sequência, os nossos speakers que estiverem online e presenciais vão também fazer as suas contribuições, e na sequência a gente vai ter o nosso debate no painel aí de 90 minutos. Doc. Fernando, só ficou faltando uma coisa. Faltou um número. O quê? O aniversariante do dia, né? Ah, parabéns, é o aniversariante, cara. O dia que eu escolhi para de grandes desafios. Obrigado, queridão. Parabéns, cara. Eu só peço para o pessoal que for estar presencial e falar aqui na frente, em função do áudio. Por exemplo, Não, você pode começar. E aí vai o Fernando, o Gustavo, vendo quem é os speakers. Bom dia, pessoal. A gente estava falando antes, é um prazer estar aqui conversando com vocês. O Fernando sempre é um cara que provocou a minha carreira como empreendedor, e é sempre um prazer contribuir. Meu nome é Diógenes, eu sou anestesista, sou fundador da Anestec, uma empresa dedicada à inteligência de dado perioperatório. É uma saúde terciária, desafiadora para empreender, num nicho muito fechado, que é o centro cirúrgico. Afinal de contas, a gente não trabalha de preço, trabalha de pijama de crocs. Então, é completamente fora da caixa. E eu não só saí da caixa, mas eu toquei fogo na caixa e assoprei a cinza. Quem me conhece sabe disso. Tá bom? Vamos lá, eu estou aqui no improviso total. Vocês que vão conduzir comigo. A gente vai ter que falar dores. Eu gosto muito dessa troca de dores. Estava aqui já trocando uma ideia com o pessoal. E vamos começar com um cara que é do meu brother, que é o Gustavo Bublitz. A gente já fez várias trocas, ele já ajudou muito na Anestec e já me aturou muito também, escutando eu falar. Gustavo, fala pra gente, se apresenta, vamos fazer uma apresentação rápida aqui, um minutinho para cada um, e a gente depois vai fazendo uma troca bacana de experiências, dores e o que a gente está vendo nessa... É uma nova fase. Eu estou empreendendo desde 2013, 2014, já passei por várias fases, incluindo aquela que todo mundo dizia que eu tinha que fazer um Facebook de anestesistas, depois aquela que dizia que médico não podia empreender, depois aquela que não tinha dinheiro no mercado, depois a pandemia, agora uma fase completamente diferente. A gente vai trabalhar essas dores aí, vai conversar um pouquinho com todo mundo. Gustavo, vem. Está com o microfone desligado, Gustavo. Desculpem. Obrigado, Diógenes, obrigado, Fernando, e a todos que estão aqui, é um prazer. Eu me chamo Gustavo Bublitz, eu sou empreendedor, tenho uma empresa de consultoria chamada 2GB, Consultoria, Inovação e Treinamento em Saúde, onde eu procuro carregar junto com alguns parceiros a experiência de ter dirigido hospitais, operadoras de planos de saúde, estar à frente de projetos de inovação em tecnologia, unindo, né, de um lado o tradicional, do outro lado o inovador. Além disso, eu sou docente, sou professor de cursos de MBA, como sou convidado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde leciono algumas disciplinas como gestão de inovação, saúde 4.0, modelagem de novos negócios, gestão financeira, de custos, e procuro, na verdade, levar esse background que eu tenho, né, junto com os parceiros para os meus clientes. Obrigado, Diógenes. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom, eu vou seguir uma ordem aqui, pessoal, que é o que está na minha tela e me ajuda, tá? Luiz Leia, Deloitte.
Abre o microfone e solta o verbo. Bora lá. Obrigado, Diógenes. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui também. Sou Luiz Joaquim, reconhecido como Joaquim na Deloitte. Sou o head da divisão de saúde na consultoria. Conhece a Deloitte? A Deloitte ela é considerada a maior empresa de serviços profissionais do mundo. Isso muito nos orgulha, mas nos coloca num patamar bastante difícil de manutenção, né, dessa posição, nos tornar cada vez mais relevantes para os nossos clientes. Além de liderar a divisão de saúde, eu também leciono, como Gustavo, já lecionei no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, hoje eu leciono no Ensino Einstein e também na Fundação Dom Cabral. Hoje estou aqui em Fortaleza, ontem lecionei para uma turma aqui muito fantástica de empreendedores aqui da região e vai ser um prazer enorme dividir as perspectivas minhas e da Deloitte a respeito desse belo setor que convivemos. Valeu, obrigado, Jorge. Jorge. Eu estou respeitando os nomes que aparecem aí com vocês. Então, quem quiser ser chamado de outra coisa, com avatar, alguma coisa, já muda aí que eu chamo certo, tá bom? A Deloitte, ela faz parte dos repórteres da Deloitte, faz parte do dia a dia de todo empreendedor de saúde, né, Joaquim? Os repórteres da Deloitte é como se fosse assim, um capítulo do Novo Testamento, assim, da Bíblia do empreendedor, né? Então, você cita lá num pitch Deloitte 11:23, assim, como se estivesse citando, sabe, uma frase do Novo Testamento sempre. Obrigado por vocês. Sempre bom ver os repórteres, sempre tenho eles no escritório no meu computador. Obrigado. Thiago Lima. Abre o microfone. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Diógenes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Thiago Lima, eu sou fundador e CEO da Vileb. A Vileb é uma empresa que desenvolve tecnologia de vídeo para a área da saúde. Nossa empresa nasceu a partir de uma solução para transmissão ao vivo e gravação na nuvem de exames de ultrassom obstétrico, onde a gente atende principalmente empresas de medicina diagnóstica, como o Grupo Fleury, Grupo DASA, Sabin, entre outros. Atualmente passam pela Vileb mais de 20 mil exames todos os meses, então é bastante bebê passando pela nossa solução. Bom, com o nosso DNA em vídeo, a gente ampliou a nossa oferta nos últimos 12 meses, seja oferecendo infraestrutura para coleta de dados médicos em vídeo de qualquer tipo de exame dinâmico, como exames de ultrassom, endoscopia, gravação de cirurgia, como também temos uma solução de telesaúde, com solução de telemedicina, teleodontologia, onde a gente atende o grupo Odontoprev, aqui fundado, né, cofundado pelo Renato, e também temos solução de teleultrassom. Tá? Então é isso. Parabéns, Thiago. Obrigado. Já fui citado aqui. Parabéns, Thiago. Muito legal. O Renato, eu não faço nem chamar, mas agora me deram fight aqui que eu estava atropelando tudo. Me ajudaram aqui. O Renato do Cardoso, doutor Consulta. O doutor Consulta citou tendência, né, cara? O doutor Consulta passou a ser referência para muita gente que está empreendendo ou quer empreender, case, estudo de caso. Eu acho que eu já vi dissecar mais o doutor Consulta em estudos do que eu vi nas aulas de anatomia o pessoal. Vai lá, Renato, fala para a gente. Bom, primeiro, uma grande honra estar aqui com vocês, o convite do Fernando, de estar participando desse evento com um público tão seleto. Vocês conseguem me enxergar? Sim. Legal, porque eu não estou me vendo, não sei o que eu fiz aqui, que eu não estou me vendo, mas olha, é um grande prazer, né? O doutor Consulta, como vocês sabem, a gente está criando aí um ecossistema, né, de atenção primária e secundária, trabalhando muito na entrega de valor, na coordenação de saúde, e procurando integrar também com a atenção terciária, já com algumas parcerias com o plano de saúde, mas a gente sempre olha para o Oceano Azul, né? Nós temos uma grande carência de acesso à saúde no Brasil, e nós todos aqui que trabalhamos no setor de saúde sabemos disso. Eu, particularmente, estou há mais de 30 anos, e a gente está, então, criando um ecossistema de acesso online e offline para essas pessoas, né? É um prazer estar aqui com vocês.
Beleza, Renato, obrigado. O pessoal que está com a gente aí, né, vendo, fecha o microfone para não dar ruído, né? E pode ficar tranquilo que na hora de falar eu lembro de abrir o microfone. Então, isso aí, beleza. Vamos adiante aqui. O Diogo Porto, da Delta Innovation Hub. Fala, Diogo. Abre o microfone e solta o verbo. Bom dia, pessoal. Obrigado, Fernando, pelo convite. Também prazer dividir essa tela com vocês. Sou Diogo Porto Dias, vice-presidente médico do Hospital Dias. Nós somos o maior hospital privado da região norte do Brasil, o único com acreditação Joint Commission. Temos mais ou menos 400 leitos e trabalhamos no mercado muito desafiador, com faturamento por leito por ano cerca de 30% menor dos dados que a gente encontra nas empresas públicas de capital aberto, né? Então, é muito desafiador a gente entregar a qualidade que a gente entrega numa região tão carente de mercado desenvolvido como a nossa, e para isso a gente, historicamente, sempre quebrou paradigmas, inclusive, mais recentemente, com a incorporação de sistemas, startups e novas tecnologias. Por falar em empresa de capital aberta, em 6 de julho anunciamos um processo de fusão com a rede Mater Dei, uma rede que a gente admira bastante, uma rede que faz um excelente trabalho, também num mercado muito interessante, que é o de Minas Gerais, também está entrando em Salvador e olhando outras aquisições e outras praças do Brasil. A gente tem um fit cultural, nossos DNAs são muito parecidos e a gente está muito entusiasmado com o crescimento que vamos entregar junto com a rede Mater Dei. Na semana passada, a rede Mater Dei anunciou a aquisição de uma startup de inteligência artificial, e, para mim, uma decisão muito acertada, né? Todos sabemos que os sistemas predominantes nos nossos hospitais no Brasil inteiro, quais sejam TAS e EMV, foram desenvolvidos em torno do processo de faturamento, do processo financeiro. E talvez os dados de melhor qualidade que a gente tem disponíveis para plugar essa tecnologia são exatamente esses dados. E esses dados, já vi a solução funcionar, tem sido muito a gente desenhar novos modelos de parceria no nosso processo comercial junto às operadoras. Então, uma decisão muito acertada e também sou entusiasta de tecnologia e muito otimista com a primavera de novas soluções cada vez mais assistenciais que vamos viver nos próximos anos. Gostei desse termo primavera de novas soluções, vou incorporar, muito legal. É realmente uma nova fase e ilustra bem a sensação que a gente tem agora nessa pós-pandemia, com rodadas de investimento e novos entrantes, as instituições abrindo a cabeça para a transformação digital, é muito bacana. É muito legal, eu como Anestec aqui, vejo muitos clientes aqui ou outros empreendedores com clientes em comum. E não vou perder a oportunidade de dizer para entrem em contato para a gente unir forças e melhorar a experiência do cliente. Né? Todos nós estamos estruturando dados, todos nós estamos focados em extrair inteligência a partir desses dados. A Anestec trabalha num nicho cirúrgico, que é, dentro dos hospitais, um centro de assistencial e de rendimento importante. Então, com certeza, não excluam das suas jornadas a vida perioperatória, né? A jornada perioperatória dos pacientes. Vamos lá. O Felipe está aqui comigo, depois ele vem aqui me substituir para falar. O Benny Rubinstein, da Dotera Biopartners. Fala, Benny. Bom dia. Abre o microfone e solta o verbo. Bom dia, Fernando. Aqui já 3 da tarde, mas quase na hora da siesta. Meu nome é Benny Rubinstein, eu nasci no Rio de Janeiro, sou engenheiro de computação pela PUC. Estou há 20 anos, mais ou menos, fora do Brasil. Eu trabalhei 15 anos na Microsoft, fui parte do grupo do Microsoft Research, especificamente focado em tecnologias emergentes na área de saúde, antes de nuvem ser algo ligado à computação, quando a nuvem estava só no céu. Fui um dos 6 primeiros funcionários do grupo de Cloud e AI da Microsoft também. Trabalhei com vários governos e instituições pelo mundo implementando soluções, tanto na área de saúde como em algumas outras indústrias, focado em Cloud e AI. Há 5 anos eu estou aqui em Israel. Hoje trabalho na Terra. A Terra é uma empresa que já tem 18 anos, já investiu mais de 100 milhões de dólares em P&D, e o foco é muito científico, é trazer
uma tecnologia, uma frequência específica chamada terahertz para várias aplicações. Antes do corona, a gente já trabalhava com várias indústrias alimentícias. Para dar um exemplo, a gente consegue detectar o gênero de um pintinho dentro do ovo no primeiro dia. Então, tem várias aplicações. Com a introdução aí da pandemia, a gente fez uma adequação das tecnologias para hoje. A gente está desenvolvendo o que a gente chama de rapid screening, né? Que são, na verdade, high throughput tests. Você pode, basicamente, soprar um tubo plástico e dentro dessa membrana a gente consegue escanear o material, que a gente chama de volatile organic compounds, e identificar se você é uma pessoa que pode proceder ao seu trabalho, à sua escola, ao seu voo, o que quer que seja, ou se a gente suspeita que você possa estar infectado, e aí a gente sim manda você para um teste médico secundário. Então, eu sou também chairman de uma organização baseada na Eslováquia, chamada Future of Health Summit, convido todos a conhecerem também, e tem algumas outras atividades como advisor de algumas outras startups na área de inteligência artificial, bem focado na área de saúde e diagnóstico. Bastante coisa interessante aí, eu fiquei bem curioso com um monte de coisa. O Rogério da Sabará estava já provocando ele antes, conversando com ele antes. Rogério, por favor, fala para a gente aí, repito para você, a gente está entrando com o Sabará, está bem empolgado com isso, já temos outros hospitais com o mesmo perfil e com bons resultados. Eu tenho certeza que o Sabará é referência, eu desde a residência escuto, visitei o Sabará e já é bom a gente montar esse contato, eu tenho o meu contato para a gente evoluir um trabalho inovador lá, que seja case realmente, tanto na assistência quanto na gestão. Fala um pouquinho aí do teu trabalho e o Sabará para a gente, por favor. Vamos lá. Obrigado aí pelo convite, ao Sembranelli, equipe aí. O Sabará é um hospital exclusivamente pediátrico, privado aqui em São Paulo, é o único privado de São Paulo, e que é focado no atendimento das especialidades pediátricas. Ele se posiciona como um hospital que atende às especialidades, alta complexidade, né? Então, a gente sabe que 1% destas crianças têm algum cuidado médico, necessitam de algum cuidado médico complexo, no entanto, elas consomem 1/3 aí do financiamento da saúde pediátrica, né? Hoje, como são raras, elas acabam tendo um tratamento pulverizado, cheio de desperdício, e isso que a gente tenta ajudar, tenta se posicionar para conseguir tratar, né? Então, o Sabará ele tem se posicionado como um hospital que oferece um cuidado integral em toda a jornada do paciente. Até mesmo antes dele passar aqui conosco, a gente já está cuidando desses pacientes. Tem muita coisa que é um hospital consolidado, né? Então, a inovação é um caminho novo para a instituição, e para isso a gente tem feito algumas parcerias, e a Nestec é um exemplo disso. Outro exemplo de uma parceria bastante importante para a gente foi a Conexa, e com a história da pandemia a gente conseguiu levar o cuidado destas crianças complexas para todo o país, né? Desde Parnaíba, uma cidade a 3.000 quilômetros aqui no Piauí, que nós temos pacientes que cuidamos à distância, pacientes de alta complexidade. Então, o que a gente tem estimulado é o cuidado híbrido destas crianças, né? Então, é um cuidado presencial quando necessário e à distância sempre que possível, né? Então, a gente tem tido essa mesma abordagem em pacientes de home care, que a gente cuida em parceria com essas instituições de crianças que necessitam desses cuidados em todo o Brasil. Mais recentemente, nós fizemos uma parceria com um hospital bastante similar ao nosso, com uma cultura bastante parecida ao nosso, que é o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Juntos, nós trouxemos o Title Care, que tem sido incluído em todas as nossas linhas de cuidado. Um exemplo disso é a cirurgia cardíaca. Então, todo paciente que faz uma cirurgia cardíaca aqui, ele acaba saindo para casa, monitorado para qualquer lugar do país e sendo monitorado à distância através do Title Care. O Sabará, então, tem investido num plano diretor de TI, de tecnologia e inovação, infraestrutura, pessoas e processos,
e nós temos avançado na digitalização do hospital, né? E o objetivo disso é trazer uma sofisticação funcional que permitirá entregar um cuidado pediátrico preditivo, de precisão, né? Então, estes são os nossos objetivos, isso que a gente tenta trilhar, nós estamos no caminho desta implantação e eu conto com o apoio de todos que puderem nos ajudar nesse trajeto. Muito obrigado pelo convite. Rogério, sensacional. Eu vou fazer aqui uns 5 cents de colaboração. O Pequeno Príncipe vai ter a Nestec lá, a Nestec cuida do dado pelo Pequeno Príncipe, e o Sabará também. O Sabará entrou, falou ali, mas eu vou falar. O Sabará já entrou com a interoperabilidade de dados, né? Ele já entrou assim, não, a gente não quer só se tornar digital, a gente quer o dado interoperável, migrando com a IoT, internet das coisas médicas e tal, ou seja, desenhou um projeto realmente, investiu, e a gente está, arrepia ver você falando, e a relação com o Pequeno Príncipe vai permitir benchmark perioperatório, já é um parceiro de vocês, os dois vão estar com os dados estruturados. Isso é o trabalho que leva a saúde para o novo front, né? Quando você está estruturando a informação para criar capacidade preditiva, para criar benchmark, para criar BI, a partir da informação bem estruturada. Eu estava comentando aqui antes, e eu já vou continuar a apresentação rapidinho, que eu sei que muitos de vocês trabalham, ou já conhecem alguém que trabalha, ou estão investindo em alguém que está dizendo que faz análise de dado não estruturado. Eu sou epidemiologista, além de médico, sou estatístico também, e funciona, mas é um caminhão de laranja para 2 dedos de suco a preço de Vilfrico. Estrutura o dado, estrutura a informação lá no Point of Care, que nós vamos ter resultado mais rápido, melhor, mais barato, mais eficiente. Vamos adiante. Agora, quem está falando aqui para mim, Antônio Neto. Olá, bom dia a todos aí, ao Diógenes, a todos os demais aí. Alguns são meus colegas de LinkedIn, mas é uma oportunidade de estar falando pessoalmente com vocês. Eu acho que essa transformação digital passou por esse processo social também. E hoje defendo a ideia, sem dúvida, de algumas palavras-chave que vocês colocaram. O mais importante é o cuidado digital, ciência de dados em saúde, o Health Data Science, a composição de soluções que realmente permeiam toda a transformação digital da jornada do paciente. Hoje aqui eu atuo no Inova HC, né, que é o núcleo de inovação tecnológica do Hospital das Clínicas, e o nosso trabalho é realizar essa ponte entre as startups, entre os pesquisadores aqui do HC, para fazer essa condição adequada. O Diógenes colocou muito bem que no nosso mercado nacional de saúde digital, existem vários players, mas sem dúvida uma quantidade enorme de informações distorcidas até muitas vezes. Eu acho que esse tipo de fórum permite esse alinhamento. Então, parabéns, eu sempre digo que o Fernando é um empreendedor nesse posicionamento, né, de educação, né, de saúde digital. Eu acredito que, de forma positiva, quando você coloca aí em torno de 10 a 12 profissionais relevantes do mercado de saúde digital, eu acredito que o público que está nos assistindo vai entender, identificar e saber separar, né, Diógenes, o joio do trigo. E é só por educação mesmo que é capaz de fazer esse processo. Então, faço um convite a todos vocês, a porta aqui do HC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, está sempre aberto para inovadores, empreendedores e fazendo a construção desse processo. Adorei, Rogério, você usar o termo cuidado híbrido. Tenho defendido muito junto à informática médica, a informática em saúde, eu que venho lá da Escola Paulista de Medicina também. Então, é assim, somar esforços para trazer essa revolução 4.0, nem sei se esse número é adequado, mas vamos falar de transformação digital com propósito de saúde digital. Sucesso a todos aí, parabéns aí pelo evento. Antônio, fantástico isso, e eu acho que é bem isso mesmo, a gente tem que botar as cartas na mesa, porque nós somos chamados a ter performance, né? E aqui eu vou fazer uma provocação. Quem me conhece sabe que eu provoco mesmo, porque eu estou muito dedicado a tirar resultado. Tá? Eu vou fazer aqui um timeline rapidinho também, e estou aqui para provocar. O Fernando não está na sala para me botar no limite, então estou me sentindo solto. Tá? Olha só, o que o Antônio falou e o que o Rogério Antônio falou é muito sério, que a gente está chegando com o 5G aí, que é uma revolução de comunicação que vai permitir monitoramento remoto. O modelo de cuidado é híbrido mesmo. A gente tem que começar a pensar nisso, mas pensar nisso com acurácia.
E qual é a importância disso? Por que o dado passa a ter essa importância? Nós temos que sair do nível do device, sair do nível do software e realmente pensar na interoperabilidade de informações em saúde. A saúde é cilada com S, provocando ciladas com C. Vivi isso na minha família, tá? Então, a gente tem que pensar realmente nessa interoperabilidade de dados. Vou fazer uma relação bem rapidinha aqui, que eu falo muito, que eu não vou perder a oportunidade de provocar, e aí, depois, eu vou terminar a apresentação, a gente pode evoluir nela. A gente está falando em Value-Based Healthcare, né? VBHC, entrega de valor, que o valor e palco de valor, e circo em torno disso, e evento e congresso e tal. Na verdade, o valor para o paciente é sempre o mesmo. Eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para casa o mais rápido possível. Se nós vamos botar o paciente no centro do processo, se nós vamos realmente inovar para pensar no paciente em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é o valor que ele reconhece. E o valor que ele reconhece é esse. Eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para minha casa o mais rápido possível. Esse é o valor para o paciente. Para entregar isso, para levar isso para o paciente, tem que ter performance. Tem que ter performance porque você quer fazer isso, você quer entregar isso para o paciente realmente, tem que ter performance. E aí nós estamos falando também em circos, palcos, etc., de pagamento por performance, pay for performance, o fim do pay for service, e o pay for service impagável, e fica com essa reza aí há quase uma década já, tá? Beleza. Valor, performance. Para ter performance, tem que ter qualidade. Ou vocês conseguem imaginar um hospital, uma instituição que tenha, diga que tem performance, mas não tem qualidade. Para ter performance tem que ter qualidade. E em saúde, existem 3 maneiras de você trabalhar dados. Auditoria, investigação e qualidade. E qualidade é acompanhamento de indicador a partir de dados. Então, eu fiz de trás para frente, vamos fazer agora da esquerda para a direita. Se você não tem dado, não tem indicador, se não tem indicador, não tem qualidade, se não tem qualidade, não tem performance, se não tem performance, não entrega valor. É simples. É simples. Essa é a importância da interoperabilidade de dados que vocês estão vendo essa turma fantástica aí ficar falando. Deixa eu ver aqui, faltou pouca gente para fazer essa apresentação. Eu já fiz a provocação, Gustavo Godoy encerra aí essa apresentação e se faltou alguém, levanta a mão. Gustavo, abre o microfone e salta o verbo. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Antes de mais nada, queria parabenizar o Fernando Sembranelli aí pelo evento mais um evento de alto nível. Parabenizar os painelistas também, só fera aqui participando com a gente. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou o Gustavo Godoy, CEO da Contento Comunicação, e sou advogado especializado numa área que tem o nome mais bonito de direito sanitário. Sou sócio da F. Godoy Advogados. Falando um pouquinho da Contento, é uma empresa já com 28 anos de mercado, tá? A nossa especialização é em marketing digital, produção de conteúdo técnico-científico, e a gente transita muito no setor farmacêutico, tá? A gente tem o maior canal de mídia, que é o Guia da Farmácia, que publica conteúdos focados nesse setor, né? Mas o nosso maior asset é a base de dados de medicamentos. Tá? Hoje a gente é a lista oficial das indústrias farmacêuticas no Brasil, lista oficial do Sinusfarma. E para quem não conhece como funciona a precificação de medicamentos, hoje a Anvisa publica o preço teto e as revistas especializadas, os veículos especializados como nós, a gente publica os preços praticados efetivamente no mercado. Tá? Então, no final do dia, nós somos um veículo que promove a competitividade de preços entre as indústrias. Tá? Hoje a gente tem como clientes, na área regulatória, mais de 670 indústrias farmacêuticas, como clientes de mídia, projetos de conteúdo, aproximadamente 45 indústrias, e quem consome nos conteúdos, nossa base de dados, são as grandes redes farmacêuticas, Raia Drogasil, Panvel, PagMenos, entre diversas redes associativistas e redes independentes, aí, farmácias independentes no Brasil. É isso. Agora tem um outro colega aqui, que é o Felipe, que vai se apresentar, que está presencial. Eu saio um pouquinho aqui da frente do palco e depois a gente volta para discutir. Vai lá. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Felipe Fonseca, sou estudante de medicina, trago um background de programação juntamente com essa formação na medicina, cruzando justamente essa adaptação tecnológica com a saúde. Ao longo dos últimos anos, vim desenvolvendo artigos científicos mediante o Hospital das Clínicas, com aplicações para dados abertos, principalmente da base do SUS, também juntamente com o Google,
já fiz alguns trabalhos publicados internacionalmente nesse âmbito e também já desenvolvi algumas ferramentas de acesso à informação e desenvolvimento de insights em cima delas. É um grande prazer estar participando com todos aqui e um bom debate a todos. Bom, pessoal, a gente não tem um script agora, tá? O que nós vamos fazer é realmente uma discussão aberta, uma conversa. Todos estão apresentados. O pessoal que quiser mandar no chat perguntas, eu vou tentar dar uma olhada e trazer, mas vou conduzir aqui pelo menos um kick-off e depois deixar com que a coisa ande organicamente. Fechou? Combinado? Então, eu já fiz isso aí, né? Eu fiz essa relação entre valor e dado. Né? Nós médicos, aí eu vou fazer um meia-culpa, vou trazer para mim, tá? Não vou nem falar de colega para não ser antiético e não dar margem à discussão de ruído. Nós médicos, a gente começa a reclamar dessa questão de valor dentro dos hospitais, que começa a falar que valor é o gestor querendo cortar custo. Tá? Valor é o gestor querendo cortar custo, quando na verdade o custo é o denominador da fórmula de valor. Tem o pessoal aí da educação, professores que podem nos orientar. Custo é o denominador da fórmula de valor e o numerador é qualidade, acesso e etc. Então vamos começar nessa parte aí. Eu gostaria de saber de vocês. Aí cada um controla o seu tempo para que todos nós consigamos falar, inclusive eu, sobre isso. Como é que vocês enxergam hoje, dentro da instituição, né, Sabará, dentro da Deloitte, dentro das consultorias e tal, Gustavo, como é que vocês enxergam essa questão do valor e na prática enxergam isso evoluindo na saúde? Essa entrega de valor que a gente fala tanto, mas que ninguém consegue desenhar e botar em prática ainda muito menos. Vamos lá. Ali. Vou começar, tá, Diógenes? Bom ponto, viu, Diógenes? Quando a gente fala da fórmula de valor, né, e a gente pode acrescentar aí no numerador a experiência do paciente ou do time assistencial, é uma fórmula aparentemente fácil ou muito fácil de ser colocada em qualquer slide ou qualquer material, mas na prática muito difícil por tudo aquilo que já foi destacado aí, até por você dessa questão, até fiz as anotações, né? Dado, indicador, qualidade, performance e valor. Quer dizer, quando você não tem o dado bem estruturado lá na ponta, quando ele já nasce torto, você quebra boa parte do resultado dessa forma. E o que a gente percebe em saúde, nós da Deloitte, a gente tem acompanhado de muito perto aí muitos desses movimentos de value-based healthcare, primeiro entender medir desfecho. Né? Como medir um bom desfecho clínico? E o desfecho clínico ele é complexo porque ele sai das 4 linhas hospitalares e vai para a casa do paciente. Então, uma cirurgia do joelho, como é que você entende se o resultado foi adequado ou não, ou o paciente continua mancando dentro da sua casa no pós-cirúrgico? Então, primeiro grande desafio é as instituições de saúde medir desfecho. E aí, como não há uma transparência uniforme entre essas informações, está aí uma grande dificuldade. A questão de custos ela é ainda mais complexa por causa dos dados e porque a gente é formado por silos. Cada ente da cadeia entra em um momento e age sob a sua própria leitura. E aí a interoperabilidade, Jorge, que eu acho que você citou também no começo, ela passa a ser fundamental. Porque o Joaquim hoje, quando vai no clínico, ele não me conhece, ele faz uma série de diagnósticos, uma série de procedimentos e exames para entender e me dar o tratamento. Eu saio dessa clínica, vou na clínica na porta da frente, por questões sistêmicas ou conflitos de interesse, a gente não tem esse dado de fácil acesso e aí se repete a mesma história. Então, há um desperdício forte. O ano de 2020 foi um ano atípico, onde o custo de saúde global foi de menos 2,6%, no Brasil de menos 1,9%, mas muito em função da frequência de utilização e não do custo em si. Quer dizer, quando vem 2021 e vem a avalanche de procedimentos que a gente tem percebido, seja de pacientes sequelados Covid, agravados que não fizeram tratamento, paciente eletivo, é uma fórmula complexa por natureza, por uma série de questões das variáveis que a compõem. Gustavo, eu queria saber a tua opinião aí, porque você está na consultoria, você é um cara de números. O Gustavo ele tem uma facilidade aqui em saúde, eu confesso que é uma fraqueza minha, né? Que a gente tem que ir para o Excel.
entendeu? E aí, meu amigo, o médico não tem nada a fazer isso. O Gustavo já me ajudou grandemente nisso. Gustavo, fala aí, tua percepção sobre isso. Diógenes, o que não é medido não é gerido. Então, para a gente poder fazer uma gestão adequada, a gente tem que medir. E um dos desafios que a gente vê fortemente na saúde é o insumo principal para a transformação digital. Porque nesse processo de transformação digital, as tecnologias, elas consomem, elas transformam, elas processam e elas entregam dados. E quando o teu insumo principal ele é difícil de ser alcançado porque está em muitos silos, quando está em silos, quando você entra dentro de um hospital, em muitos deles, por exemplo, na área de faturamento, para você conseguir enxergar as pessoas, você tem que passar por cima de papéis e mais papéis, bolos de papéis que estão dentro do faturamento. Então, esse é um grande desafio que a gente tem justamente para fazer essas mensurações, para fazer o processo de gestão de saúde, com medição de desfecho clínico, como forma de trazer mais segurança para o paciente e uma série de outras questões que nascem a partir dos dados. Mas o que eu vejo, Diógenes, nessa minha trajetória, é que eu vejo que a saúde, ela está ficando muito mais preocupada com essa temática dados. Nós somos um mercado com baixíssima maturidade digital, nós estamos em quarto, de trás para frente. Porém, o nosso mercado é quem investe muito em analytics, em big data, em inteligência artificial, em ciência de dados. Então, eu vejo assim, se a gente tirasse uma foto há 5 anos atrás e hoje, a gente vê ainda uma grande evolução. Porém, o desafio ainda da primeira etapa da transformação digital, que é a digitalização dos processos e dos números, ainda tem um campo muito grande para se avançar. E um ponto que eu vejo, assim, acredito muito na saúde 4.0, Diógenes, é que a gente tem que medir duas coisas. A gente tem que medir o ROI, como a gente fez na Nestec, mas a gente tem que medir também o COI. Sabe o que é o COI? É o Cost of Ignoring, ou seja, o custo de ignorar o que está acontecendo, o custo de ignorar todo esse processo de transformação digital, que tem que ser mensurado também. Certo? Então, o insumo básico é o dado. Acho que a gente tem muito campo para avançar e numa experiência de inteligência artificial que eu idealizei, tu conheces, né? O que deu para ver que, assim, com pouquinhos, aí o Antônio vai poder nos ajudar, com poucas análises você já consegue fazer muita coisa e já consegue entregar muito resultado utilizando o insumo principal, que é o dado. Fantástico. E outra, vamos dar um papo reto aqui, aproveitar que essa sala tem gente madura, dar um papo reto. Inteligência na Wikipedia é a capacidade de processar informação. Esse é o conceito de inteligência. Tá? Se não é você na sua cabeça fazendo isso, é uma máquina, então é artificial. É isso que é inteligência artificial. Tem que ter informação, processar informação e gerar aprendizado por técnicas de machine learning, regressão, etc. A gente faz isso na Nestec agora de uma maneira fantástica, depois de ficar 8 anos tentando estruturar a informação que a gente consegue estruturar agora. Eu gostei do Diógenes, e tudo que é volumoso, é simples e é repetitivo, é um prato cheio para essa inteligência. Na verdade, a inteligência artificial é perigosamente fácil. Perigosamente fácil. O Gustavo chamou o Antônio, e isso é legal. Antônio, você chama o próximo, me alivia aqui de entrar nessa responsabilidade, e eu sou anestesista, e eu estou vendo que tem um café lá no fundo da sala, e eu não consigo parar de olhar para o café, né? Eu sou anestesista. Então, sem anestesia, sem café não tem anestesia. Enquanto o Antônio fala, a gente está escutando, depois o Antônio você já provoca o Rogério provoca o Diogo provoca o Gustavo, e assim a gente, né, sugerindo, e assim a gente vai. Vai lá, Antônio, fala a sua opinião, e eu vou lhe pegar um café. Perfeito, pessoal. Então,
Eu trabalho essa questão de ciência de dados em saúde de um ponto de vista, sem dúvida, inicialmente acadêmico, por isso que trabalhamos a especialização em ciência de dados em saúde, inclusive foi o chapéu que me trouxe até o evento. E o que acontece? Nós notamos um desafio que é uma barreira da percepção de profissionais da saúde e profissionais da área de tecnologia, né, vindo da computação, informática, física, matemática, assim por diante, em fazer essa construção a 4 mãos. Então, quando a gente montou lá o curso de especialização, nós buscamos promover esse laço das áreas e fazer com que o processo em si fosse interdisciplinar. Porque o grande desafio nosso é dar um spread desse conhecimento para que as demais instituições que estão, esses profissionais, comecem a compreender e entender. Porque muitas vezes, em alguns anos atrás, eu me deparava como uma pessoa falando sobre o assunto e esse assunto acabava não sendo entendido de forma adequada pela instituição, não tinham interlocutores dentro dessas instituições. Então, ao invés de ficar dando murro em ponta de faca, e essa aí é uma terminologia antiga, então só sabe isso quem tem mais de 40 anos, né? Então, o que acontece? Entendemos que tínhamos que promover essa onda de conhecimento sobre ciência de dados em saúde. Foi o primeiro pensamento nosso nesse processo, nessa transformação digital, transformar primeiro o mindset das pessoas que estavam ali, líderes, né, tomada de decisão desse processo. Então, foi esse pensamento. Agora, o profissional de saúde, ele entende de forma diferente do profissional de tecnologia. Então, novos termos tiveram que ser construídos para poder aproximar os propósitos. O médico entende um certo linguajar, uma certa conotação, e o profissional lá de tecnologia tem outro viés. Como fazer essa construção? Foi ali que foram sendo trabalhados novos processos, como citado pelo Dr. Rogério, o cuidado híbrido. Então, foi uma forma de apresentar o propósito das soluções para que pudesse fazer sentido aos profissionais de saúde. Então, quando na fala do Dr. Rogério, ele comentou de palavras que a própria informática médica, informática em saúde, que é a ponte entre esses dois universos, elas começam a cunhar, e aí com isso a gente começa a falar a mesma linguagem. Então, o ponto-chave que eu entendi alguns anos atrás para poder fazer essa coesão, essa transformação digital, adveio dessa formação de novos profissionais em informática e saúde, informática médica e etc. Então, eu queria ouvir de ti, doutor Rogério, esse sentido de, como médico, faz sentido, então, o caminho de unir palavras que possam fazer sentido para ambos, tanto tecnologia quanto profissionais de saúde? Eu acho que cada vez mais estes ambientes serão unificados, né? Eu acredito que este é um desafio de quem está na academia, de quem está na formação dos novos estudantes, é tornar este ambiente menos dividido e mais compartilhado, né? Agora, falando especificamente do value-based healthcare, eu acho que eu sou bastante cético e pragmático em relação a isso, né? Por quê? Eu tenho visto um desafio grande de convencimento das fontes pagadoras em demonstrar a importância disso, porque para eles o valor com V minúsculo, com V maiúsculo de saúde só tem importância se o valor com V minúsculo for menor. Então, a gente sabe que nem sempre é assim, né? E muitas vezes, quando você faz a proposta de cuidar da jornada toda do cuidado de um paciente, então você traz muito ganho de qualidade de vida para esse paciente, muitas vezes com investimento inicial maior. No entanto, a longo prazo, com uma contrapartida tanto para paciente quanto para a própria fonte pagadora muito grande. Então, nós estamos nesse desafio. Então, hoje, por exemplo, eu consigo que a fonte pagadora pague uma ambulância para trazer um paciente de casa para o hospital, mas eu não consigo que ela pague uma consulta por telemedicina para o meu especialista
estar dentro da casa deste paciente que eventualmente tem uma condição que dificulte ele vir de meios próprios ao hospital. Então, nós estamos naquela fase de convencimento, e concordo com tudo que vocês comentaram até agora aqui. Eu acho que só com a demonstração dos fatos, dos dados, e a demonstração técnica das vantagens que a gente tem no cuidado destes pacientes, através do Value-Based Healthcare, mas a gente parte de um princípio que este custo tem que ser menor. Isso torna bastante desafiador, porque as operadoras, as fontes pagadoras, elas não estão também preparadas para este movimento. Então, eu acredito que a saída será a construção a 4 mãos, tanto das fontes pagadoras quanto das instituições que prestam esse cuidado de construir o caminho ideal para isso. Daí eu vejo uma vantagem enorme para aquelas instituições que são verticais, aquelas que têm os seus próprios hospitais. Então, estes, se trilharem esse caminho, tem uma vantagem enorme, e a gente vai poder identificar o grande avanço destas instituições nesse quesito do Value-Based Healthcare. Obrigado. Rogério, nas instituições verticalizadas, quando a gente fala nos dados, eles têm uma vantagem muito grande, né? Porque eles têm o dado de conta médica, têm o dado de resultados de exame, então enriquece muito o poder dessa inteligência, né? Deixa eu só pegar esse gancho e fazer uma provocação. Tá o Renato e o Diogo com a mão levantada, é isso mesmo, levanta a mão mesmo e cai para dentro do ping-pong. Uma coisa que a gente tem na saúde é uma espiral negativa da desconfiança, que é o que o Rogério falou aí muito bem e que o Antônio também já deu uma pontuada ali, que é um gancho que eu não posso perder. Tá? A gente então tem a fonte pagadora desconfiando do médico, que desconfia da indústria farmacêutica, que desconfia do hospital, que desconfia da fonte pagadora, que desconfia, e a gente vive, tanto que eu, quando vou num congresso, eu tenho que botar um slide de conflitos de interesse. E eu já risco, né? O pessoal se escabela quando me levam para os congressos, porque eu risco a palavra conflito e ponho confluências. Vamos botar o paciente no centro do processo, vamos quebrar essa espiral negativa da desconfiança e ter confluências de interesse para entregar mais valor. Como é que a gente faz isso? Na minha visão, e eu posso estar limitado, é através da transparência de dados, através da transparência da informação. Se alguém tiver um outro ponto de vista, colabora comigo para eu aprender. Mas a maneira da gente quebrar a espiral da desconfiança em saúde, que a gente vive no dia a dia e que transforma essa saúde em ciladas, e com S, provocando ciladas com C, a gente tem que fazer isso. Eu quero muito saber a opinião do Joaquim sobre isso, mas antes vamos para o Renato, depois para o Diogo e o Beni. Eu tenho uma pergunta para o Beni que eu quero provocar um pouquinho também. Vai lá, Renato. Bom, esse assunto do Value-Based Healthcare é um assunto que nos apaixona, tá? Então, eu sei que é muito discutido, né? A gente vê nessas rodas de discussão muito o que acontece na atenção terciária, dentro do hospital, como é que se coloca um programa de Value-Based Healthcare adequado, né? Mas nós, na atenção primária e secundária, né, como vocês sabem, a gente é completo na atenção primária e secundária, a gente vai desde a atenção primária, desde o primeiro atendimento, temos, enfim, até diagnóstico de qualquer doença, a gente tem mais de 60 especialidades aqui, né? Nós implantamos o Value-Based Healthcare em 2019, tá? Hoje os nossos médicos trabalham com performance, né? E o que aconteceu de lá para cá, né? O NPS do paciente está em 84%, a satisfação médica batendo recordes históricos, acima de 80%, e a remuneração do médico cresceu, tá? Quando você paga por valor, o médico ganha mais, porque ele entrega valor, né? Então, concordo com o que alguns disseram aqui, que modelos verticalizados estão melhor posicionados. Nós somos um modelo verticalizado, né? Mas nós conseguimos integrar com hospitais, né, com operadoras de plano de saúde, como é o caso que nós fizemos, nós criamos um plano, a gente ofereceu para mais de 20 operadoras, acabamos implantando com a Sul América, o Direto Sampa, que é um plano de saúde onde nós fazemos um capitation e nós temos um Value-Based Healthcare, quer dizer, a Sul América nos remunera por Value-Based Healthcare. A gente tem uma remuneração porque a gente paga também o médico nessa cadeia por Value-Based Healthcare, né? Então, a gente acredita muito nisso
a gente usa dados, a gente nós já nascemos em cima de uma plataforma tecnológica, nós já nascemos usando os dados, né? A gente tem um time próprio de produtos, de desenvolvedores, data science, é um time interno na companhia, a gente sempre desenvolveu isso muito. E a gente tem o nosso prontuário eletrônico, que é a base de tudo, né? Então, o prontuário eletrônico integrado, onde todos 1.500 médicos utilizam, a gente também pode integrar isso com a atenção terciária. E a gente tem os medical guidelines muito bem definidos por nós, e a gente faz isso em conjunto com os médicos, é sempre atualizado. Então, a gente tendo todos os dados dos pacientes, da cadeia, do que os médicos estão fazendo, os padrões de atendimento, nos medical guidelines, os resultados dos exames. O resultado dos exames vem para o aplicativo do paciente, vem para o prontuário do médico ao mesmo tempo, e a gente consegue acompanhar tudo isso, e aqui dando o meu depoimento próprio, né? É difícil você ouvir falar alguém da atenção primária e secundária pagando por Value-Based Healthcare, né? Mas é um modelo que funciona bastante. Hoje todos nós estamos felizes, os médicos estão felizes, os pacientes estão felizes, e a gente reduziu barbaramente o custo da cadeia. Um dado para vocês, tá? Se vocês olharem a saúde suplementar, uma consulta médica que pode ser com especialista, em média, dependendo se é uma operadora verticalizada, dependendo se é uma operadora de saúde, se é uma seguradora, se é uma cooperativa, uma Santa Casa, a solicitação de exames por consulta vai de 3,5, 3,8 até 7, 8, 9 exames por consulta. No doutor consulta é 2,5, tá? E nós já estamos abaixo de 2,5. Ou seja, a gente está dando acesso às pessoas a uma saúde de qualidade, gastando menos, né? Esse é o nosso propósito. Então, aqui fica só um depoimento de quem já está operando isso há 2 anos, tá? Obrigado. Eu gosto muito da visão prática, como o Dr. Rogério trouxe para a gente esse tema, a opinião dele, a visão dele sobre o VBHC, porque quando a gente para olhar esses produtos de consultoria, como o VBHC, como já foi muito famoso um dia, e ainda é, na verdade, o DRG, parece que existe uma entidade superior que está coordenando todos os movimentos necessários para a gente chegar lá. Mas, na prática, na vida real, é um pouco diferente disso, né? Então, indo para esse lado prático, o que acontece quando a gente senta para negociar com as operadoras, vem essa pressão muito grande por adotar os novos modelos, por migrar para capitation, para pacotes de áreas globais, e as instituições mais maduras, mais capazes de conhecer seus números, acabam topando o desafio, e aí tem uma etapa muito, muito, muito sensível, que é acertar nessa transposição do fee-for-service para esses modelos mais modernos. Se a gente errar nessa etapa, a gente pode ferir de morte a sustentabilidade financeira das instituições. E aí, vencida essa etapa, adotado esses novos modelos de remuneração, fica a cargo da instituição de saúde, do hospital, das clínicas, em crescer em eficiência, em realmente estar preparado para, através de governança clínica, ter os seus processos, ter as suas equipes prontas para entregar esse valor, para entregar essa qualidade, para entregar essa eficiência, né? E isso se dá através de, primeiro, governança clínica, de treinamento, de processos bem implantados, de qualidade. Qualidade é muito importante, afinal das contas, nesses novos modelos a gente acaba compartilhando isso com as operadoras, e se eu causar algum dano ao paciente, eu vou ser penalizado por isso. E aí começa a aparecer um pouco a questão do construir a 4 mãos, exatamente com o que o Renato mencionou. Quando a gente passa a conversar com as operadoras sobre os tais dos produtos diretos, né? O Mater Dei já tem com a Sul América o Direto BH. Existe o reconhecimento do Mater Dei como uma dessas instituições capazes de entregar essa parceria, de entregar essa qualidade, e uma percepção de qualidade muito grande por conta do cliente. O cliente gosta, é fã da instituição, tem um NPS muito alto na instituição, e a operadora percebe que uma grande oportunidade de diminuir o ticket médio, construir um produto com uma abrangência geográfica mais restrita, grupo de municípios, aumentar a base possível de clientes e, finalmente, chegar na verticalização virtual. Criar produtos em que eu consiga competir com a Intermédio, Capvida, que, na minha opinião, tem essa possibilidade, tem essa prerrogativa de ter toda a cadeia na mão, mas
falta um pouco da visão de como usar isso muito a seu favor. Talvez algumas outras poucas verticalizadas um pouco mais avançadas nisso. A gente escuta falar muito bem da Prevent Senior nesse sentido. Mas o construir a 4 mãos, na prática, para mim, tem se traduzido no desenvolvimento desses produtos em parceria, e aí eu começo a ficar muito entusiasmado com realmente a gente entregar, se aproximar da entrega que o VBHC se propõe a fazer. Né? Beni, tá com a mão levantada, fala para a gente. Antes de você falar, Beni, eu tenho uma pergunta para você. Na tua apresentação, você falou de vários produtos ali e obviamente, você gera um volume de informação gigantesco. Tá? Fazer a interpretabilidade disso, fazer a correlação disso, fazer as regressões e as análises disso deve ser desafiador. Então, dá a tua opinião sobre o assunto, mas também, no final, por favor, pontua como é que essa informação que esse pool de produtos gera, qual é a experiência de vocês em fazer a gestão disso? Perfeito. Vou começar pelo final, pela sua pergunta, Fernando, e voltar aqui só para adicionar alguns pontos e gerar um pouquinho de controvérsia, que está todo mundo concordando com todo mundo, eu vou discordar de alguns pontos. O primeiro ponto, Fernando, aqui, botando o meu chapéu aqui de Cloud AI, de engenheiro de computação que não usa mais o diploma, mas envolvido na parte técnica, eu diria o seguinte, o estado hoje da inteligência artificial, ainda que o estado de adoção, né, em alguns setores ainda esteja aquém do desejável, o estado da tecnologia em si é extraordinário. Tá? Eu trabalhei com Microsoft Research, eu trabalho com Google Health, Apple Health, é incrível a quantidade de coisas que está sendo feita. Então, a parte tecnológica, não é que não seja complicada, mas a tecnologia está lá, né? Tem seus desafios, mas a tecnologia está lá, o problema não é a tecnologia. Voltando ao seu ponto aqui, a gente hoje aqui, por exemplo, eu vejo na tela, em várias empresas, como você falou, o volume de dados é gigantesco, você hoje tem tecnologias que permitem você processar isso com uma velocidade absurda, com custo moderado, então, assim, essa parte está mais ou menos equacionada. Existem 2 problemas aqui que são bem fundamentais, eu acho que a gente não chegou, a gente está na superfície. Né? O primeiro é a estruturação desses dados. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo clássico, né? Sem entrar nas polêmicas atuais aí de políticas, etc. Mas hoje em dia, com a questão pandêmica, né? Eu não sou médico, mas eu trabalho com muitos médicos, ministros de saúde, etc. É muito claro, olhando no meio acadêmico, olhando em governos, em instituições privadas, é muito claro que não existe um consenso em coisas básicas. Por exemplo, se você vai falar de fulano está positivo ou negativo para o Covid, defina. O que significa isso? Né? Por exemplo, acho que os médicos aqui vão provavelmente concordar, se você usa um PCR, né, que virou o gold standard, e você usa um CT muito alto, todo mundo vai ser positivo. Então, no começo da pandemia, se você usava um CT, né, um cut-off, um threshold de 40, você ia pegar muita gente positiva. Aí, o que acontece? Você vê, bom, não tem mais cama no hospital, então vamos reduzir o threshold para 35. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas cada país criou suas convenções, foram mudadas, então até a definição de doente ou não doente, enfim, muitas coisas são subjetivas. Voltando à sua pergunta, quando você vai fazer uma análise de estudos clínicos, por exemplo, uma coisa que a gente percebeu é que mesmo com uma tecnologia fenomenal que a gente tem a gente usa inteligência artificial para usar a inteligência artificial, uma coisa quase que recursiva, louca, que depois, se você quiser, eu te explico. Mas, assim, a ciência sensacional, melhor tipo de inteligência artificial para a medicina. Qual era o problema? A base de dados comparava laranjas com maçãs, né? Porque um estudo feito nas Filipinas tem interpretações completamente diferentes do estudo feito na Holanda, por exemplo. Então, começa por aí, né? Uma coisa muito básica, que é só a preparação dos dados, a racionalização, não é nem um pouco simples, né? A gente sabe muito bem disso. E o outro ponto, eu queria só botar um pouquinho mais de foco na lenha, Fernando. Você usou a palavra conflito de interesse e transparência de dados. Eu iria um pouquinho mais além, né? Não é só transparência de dados, isso aí é simples de resolver. É a transparência, ponto, né? Ou seja, vamos falar de governança, vamos definir valor. Valor para quem? Né? Cada país, a gente sabe, tem um sistema de saúde diferente. Eu passei 3 meses pesquisando, na época, com a antiga Booz Allen, todos os sistemas de healthcare para ver onde que era melhor a Microsoft lançar uma plataforma de Patient Health Records. E a gente sabe que nos Estados Unidos, em vários países, você tem muitos problemas. Se você vai gerar valor para o paciente, você vai gerar valor para o provider,
o payer, quer dizer, cada sistema de saúde tem suas incentivos que não são alinhados. Então, em primeiro lugar, precisa definir valor para quem, né? Idealmente seria um ganha-ganha para todo mundo, mas nem sempre é o caso. E, em segundo lugar, outra coisa um pouco óbvia, mas que às vezes também não é colocada, quando a gente fala de ROI, de valor, estamos falando de valor de uma vida humana. Qual é o valor de uma vida humana? Como é que eu decido se eu estou sem uma cama de hospital, se vale a pena você readmitir um paciente ou não, correr um risco ou não? Essas decisões no mundo da caneta e papel, que ainda é um mundo favorável para muitos profissionais da área de saúde, é um mundo opaco, é um mundo onde essas decisões são feitas dentro de alguns cérebros e não existe essa transparência. Quando você leva isso para um sistema de inteligência artificial, essas decisões são computacionais, são através de um algoritmo, e esse algoritmo é criado por seres humanos. Esses algoritmos podem ter traceability. Então, quem é que tem poder de decisão? É o head de medicina? É o governo? Qual é a autoridade estadual? É federal? Então, você entra numa questão que é quem é que realmente toma essas decisões e como você justifica elas, né? Então, acho que é uma questão muito mais profunda. Não é só transparência de dados, é transparência sobre a questão da governança. Existem questões éticas, questões profundas que não têm uma resposta única. Quem vai tomar essas decisões? E esse é um maior dos problemas que eu acho que a gente ainda enfrenta nesse setor. Excelentes colocações. 3 pontos para colocar aí. A gente tem uma visão sempre que o Brasil está muito atrasado e tal, e eu estudo, tenho mentores, fui buscar mentores nos Estados Unidos, na Europa e tal, para a Mestec, e, por exemplo, a Alemanha tem um atraso digital dos hospitais que chega a ser maior que no Brasil, coisa que a gente aqui não faria ideia, né? Se tivesse que fazer uma prova rápida aqui, como é que seria entre Brasil e Alemanha, quem é que estaria mais adiantado na transformação digital? A Alemanha, na questão de prontuário eletrônico, por exemplo, tem grandes problemas e está mais atrasado que o Brasil. Esse é um ponto. Outro ponto é que a pandemia, e eu falo muito isso, vocês devem ter visto muito isso, realmente a pandemia acelerou um pouco a transformação digital, mas uma coisa que a gente percebe é o seguinte: a tecnologia, como o Beni falou, está disponível, mas a cultura não acompanha a tecnologia. A tecnologia avança, se torna mais disponível, se torna mais acessível, mas cultura não vai na mesma velocidade. Sincronizar as duas coisas é um desafio. O terceiro ponto, só um parentezinho, o Fernando é muito mais bonito e influente que eu sou o Diógenes, eu estou aqui só fazendo o papel de substituto do Fernando. Joaquim falou que a Deloitte, qual é o ponto de vista da Deloitte aí, que faz relatórios, repórteres e tal, sobre isso. E já vou botar uma pimentinha aqui, que o Rogério vai entender, o pessoal vai entender. Eu, prestando serviço na saúde terciária para vários hospitais, eu percebi que cada hospital é um município. Cada hospital tem seus protocolos, suas dores, seus interesses, são completamente diferentes, o que é uma dificuldade para a gente que faz um produto para o hospital unificar no produto, né? Você não tem consensos, você não tem isso. E puxando mais o que o Beni falou, eu vou dar um exemplo rápido. Na Santa Casa de Porto Alegre, teve um anestesista lá que botou o protocolo ERAS, Answer Recovery After Surgery, tá? Que é uma maneira de você fazer o pré-operatório, o pré, o trans e o pós, para você dar uma alta precoce para um paciente de colectomia. Começa com colectomia, hoje tem até na ortopedia, tá? Ou seja, um conjunto de cuidados e multidisciplinar ao paciente para melhorar, ele já alimentar na recuperação pós-anestésica, deambular logo depois da cirurgia e em 4 dias ter alta, que ele levaria 14, 15 dias para ter alta. E ele botou os pacientes nesse protocolo e não tinha os resultados que o protocolo tinha e preconizava ter. Até que, por acaso, no ambulatório de pré-anestésico, ele estava discutindo isso, Dr. Mendes, Dr. Florentino Mendes, discutindo isso com colegas lá, e como é um hospital escola, nesse ambulatório estava circulando outras áreas, uma colega da nutrição escutou e pediu licença e falou assim para ele: mas doutor Mendes, desculpa me intrometer, mas a nutrição avalia esses pacientes desse protocolo e 40% deles são desnutridos. Aí caiu a ficha do porquê que não estava funcionando. Aí hoje primeiro faz a avaliação nutricional, faz a conduta nutricional por 1 semana, aí bota no protocolo ERAS e aí você colhe o resultado do ERAS. Não tem desnutrido em Massachusetts, não tem desnutrido na Bélgica, entendeu? Mas em Porto Alegre tem. Então, o que eu trago hoje
com essa realidade de cada hospital município. As condutas, as análises, elas são globais, tá? Mas as evidências são locais. Os pacientes que eu atendo em Floripa são diferentes dos pacientes que tem em Manaus, que são diferentes dos pacientes de Teresina, isso dentro do mesmo país. E a gente só vai conseguir olhar isso se olhar os dados com mais seriedade. Tá bom? Vamos lá, Joaquim, na Deloitte, como é que vocês unificam essa saúde no país continental, com indicadores, com análise de reportes? Qual é o desafio disso? Como é que você enxerga isso? Diógenes, na nossa visão, o cerne da questão está na fragmentação. A gente tem um sistema de saúde muito fragmentado, com conflitos de interesse entre os agentes e mais, um pensamento brasileiro muitas vezes mais curto-prazista do que deveria ser. Então, o executivo daquela instituição, daquele hospital, daquela operadora, daquela farmacêutica, ele está muito mais olhando para o curto, olhando para o bônus do ano, do que propriamente para uma solução estrutural e que pode não ser o ROI, como vocês mesmos citaram, não pode ser tão capturado tão facilmente. Então, o que a gente tem feito, e um caso prático que tem funcionado bastante, Diógenes, é o seguinte: a indústria farmacêutica, por exemplo, ela tem um conhecimento muito interessante do que é vendido dentro de uma farmácia e do que sai de uma farmácia, certo? O que chega e o que sai de uma farmácia. A indústria ainda, ela tem um conhecimento muito amplo do que é vendido para os hospitais ou para os outros serviços de saúde. Só que ela não tem visibilidade alguma de como aquele medicamento, como aquela hora, como aquele material está sendo utilizado e para que tipo de paciente. Então, um projeto que a gente tem feito com muita frequência, vem ganhando força, é a união dos agentes. Então, é colocar na mesma mesa a indústria farmacêutica ou medtechs, colocar na mesa a operadora verticalizada ou não e o provedor, né, o prestador de serviço. E aí a gente revisita por linhas de cuidado toda a história daquele paciente, desde o começo do seu diagnóstico, desde a identificação até o processo final. Isso traz visibilidade para todos os agentes e é claro que com os conflitos, a gente, como independente, como uma consultoria independente, trabalha essa visão para tentar chegar num denominador comum, que muitas vezes não é um consenso, mas que numa discussão em cima da mesa passa a fazer todo sentido. Então, para mim, as operadoras verticalizadas, os agentes verticalizados, como colocou o doutor, faz sentido porque ela já quebra boa parte desse conflito, mas a gente não pode esquecer dos hospitais independentes, das operadoras que não verticalizam e que também precisam entrar dentro desse ecossistema. Então, para mim, a chave é a desfragmentação, é a integração, é o dado. E aí sentar à mesa todos os agentes para discutir determinadas doenças é o caminho que a gente tem feito, é granular, porque ele precisa ser incremental, mas no modelo Agile a gente vem conseguindo. Acabamos de começar um projeto bastante interessante nesse sentido, no AC Camargo, envolvendo uma outra grande farmacêutica, onde a gente vai revisitar uma série de linhas conectando fonte pagadora, prestador e indústria farmacêutica. E a Deloitte, talvez, como um independente para tentar diminuir esse conflito de interesse inicial que existe entre os agentes. Fernando, eu acredito nisso, a desfragmentação do setor. Joaquim, maravilha. Eu vou botar uma perguntinha aí, não vou perder a oportunidade não. Traz as Realtex para a mesa também. E vou te dizer por quê. Vou dar dois exemplos para você. O exemplo de casa e o do vizinho. A Anestec hoje tem 1 milhão de registros anestésicos na base de dados anonimizados que permitem análise. E se você ficar só dessa maneira aí, eu vou tomar liberdade, a liberdade poética de falar que pode ficar só na teoria, né, que a gente vê dentro dos hospitais, na acreditação, de não sei o quê, e a gente tem o dado da prática para mostrar, não só o quantitativo, mas... Tá? A EPHealth, por exemplo, que é uma empresa de saúde primária, que trabalha com a gente comunicário, tem mais dados da saúde primária que o IBGE. Uma startup brasileira que tem mais dados, tá, com mais detalhes e maior volume que o IBGE, chama EPHealth. Tá? Bota a Zeltec nessa mesa aí como contraponto, como contraprova, senão pode ficar só na teoria da conspiração e a prática a gente sabe mostrar como é que é.
Tá bom? Para puxar... Tá certo, Jorge. Tá certo. E aceita a provocação. Correto. Tá corretíssimo. Não, porque, cara, eu sou médico, eu participei de comissões de acreditação, comissões de qualidade, de jornada, do papapá. Bicho, por que não fez resultado isso se isso acontece há mais de 20 anos? Porque começa numa sala de reunião dentro do hospital, uma jornada de discussão e comitês e tal, e ninguém vai lá dentro do centro cirúrgico para ver como é que é o paciente entrando na colicistectomia, como é que ele sai, como é que ele tem alta, entendeu? E a gente, como pega e estrutura essas jornadas a partir dos dados, a gente pode dizer, não, aqui tem um gap, aqui tem um gap, aqui tem um gap, e não fica exato, só... Exato. E aí, Jorge, só para complementar, como nós temos, né, a Deloitte, ela decidiu entender e sabe da dificuldade, da complexidade do tema, e hoje são 250 profissionais, consultores dedicados em saúde, da qual eu lidero esse grupo. E é um grupo que não só, a gente tem falado muito Advise, Implement, Operate. A Deloitte hoje não é só consulting, não é só um advisor. A Deloitte hoje opera, por exemplo, o Hospital Aliança, antes da venda para a Redditor, todo o faturamento hospital do Hospital Aliança, a Deloitte que tinha o domínio e a responsabilidade disso. Então, a gente tem times dedicados que hoje faturam hospitalar, fazemos auditorias para operadoras, enfim, a gente tem uma série de serviços. E esse papel que você comentou agora, de você fazer o walkthrough do processo, não só na teoria, não só numa sala, mas caminhando o fluxo do paciente, caminhando a formação da conta médica, caminhando o fluxo de insumos, ele é fundamental, além da vocação médica de cada instituição. Bem lembrado. Cara, agora eu vou chamar o colega que está aqui para falar, que eu fui acadêmico de medicina, já com dados, eu comecei a programar em 81, no TK90, alguns de vocês devem ter conhecido. O TK2000 hoje, que eu usei em 84, está dentro da Nestec, está lá ainda o mesmo TK2000, né? E na parede da Nestec tem uma frase pintada bem grande, lá com 20 metros quadrados, que é o seguinte: toda a tecnologia, inclusive essa que a gente está usando agora aqui, tende a ficar obsoleta. Atemporal são humanos cuidando de humanos. Isso que é atemporal. Ou seja, a tecnologia é ferramenta e a gente robotizou a medicina nos últimos 30 anos focados em faturamento e agora nós temos a chance de deixar a máquina fazer o que a máquina faz bem, né? Lá na Nestec também tem uma regra: o que a máquina faz melhor que o humano é desumano, deixa que a máquina faça e a gente vai se concentrar naquilo que só a gente sabe fazer, que é habilidade humana, segurança, empatia, resolução de conflito, liderança e tudo isso que a gente sabe que vai agregar valor na entrega de valor. Eu não comecei pensando isso como acadêmico. Eu comecei na epidemiologia, juntando a minha paixão por informática e programação com saúde, sendo um epidemiologista depois e estatístico e tal. E aí hoje eu trago isso para a Nestec, uma visão como anestesista voltada para análise de dados. E encontrei aqui casualmente, não conhecia, antes da gente começar essa sessão, começamos a falar isso, o Felipe que vai botar agora, trabalha com isso hoje, está sofrendo hoje as mesmas dores que eu sofri na época, que são os colegas falando assim: por que você não larga a medicina e não vai fazer informática? Falavam isso para mim na década de 90 e eu dizia: porque um dia não vai dar para separar uma coisa da outra. Aí hoje meus colegas anestesistas diziam assim: por que você não larga a anestesia de vez, não vai trabalhar com inteligência artificial? E eu repito: porque um dia não vai dar para separar uma coisa da outra. Faz 30 anos que eu dou a mesma desculpa. Vamos escutar agora de quem é acadêmico como é que está essa realidade na escola. Vai lá. Olá pessoal, mais uma vez. Um pouco dessa realidade, por exemplo, de muitas atividades repetitivas que entram dentro de um automatismo em que, por exemplo, vou fazer uma planilha com mais de 16 anos sobre dados específicos de uma tabela com diversas categorias. Por exemplo, foi isso que eu executei quando eu gerei uma demonstração matemática para fazer a relação entre dados abertos e dados do Google, por exemplo. Foi um trabalho publicado em que eu estava disposto a passar 36 horas direto. No entanto, através da aplicação de gamificação, consegui encontrar um modelo lógico-matemático que me permitiu alcançar um modelo de rede neural e chegar no resultado. Isso mostra, inclusive, que dentro da área da saúde, isso mesmo que o Diógenes mencionou, existe essa conexão. É necessário, por exemplo, eu já tinha intuição que ia dar certo. Então, a tecnologia só fez o trabalho de executar aquilo que seria maçante, que seria repetitivo e até mesmo robótico. E coloquei o robô para fazer o seu
papel, que é fazer uma atividade que não necessita do pensamento, apenas uma atividade repetitiva. Em cima disso, vejo que dentro da área da saúde, como dentro da universidade, existe uma série de oportunidades de aproveitar estruturas de outros cursos, de outras áreas do conhecimento, para trazer insights, para desenvolver soluções que vão, de fato, facilitar e, muitas vezes, enfatizar o papel humano do pensamento e gerar o resultado que, no final, é o quê? A pessoa que está ali, no pior momento da sua vida, tendo a qualidade do serviço e aquele momento sendo, inclusive, algo menos desagradável e até mesmo agradável, uma boa experiência. E foi isso que eu fui construindo nos últimos anos com essa preocupação e é um grande prazer estar vendo os senhores com esse tipo de foco, percebo essa linha de raciocínio e muito bom trazer isso para os senhores, essa realidade na faculdade e pretendo evoluir ainda mais esse conceito. Muito obrigado. Segura essa gurizada ali, hein? Segura eles. Quero ver. Porque os caras vão entrar dentro do hospital. Eu me lembro que a primeira... Eu dou aula no COP, no Congresso Polícia de Anestesiologia, e a primeira aula que me chamaram para dar no COP, que como anestesista na realização, foi há uns 4 anos atrás, e a aula antes da minha aula era como trabalhar anestesistas disruptivos, que eles eram mal vistos. Como trabalhar, como botar na trilha o anestesista que era disruptivo, porque na anestesia a palavra disruptivo era um cara ruim, era um colega ruim, que era persona non grata. E a aula depois era minha, falando de inovação em anestesia, eu já cheguei suando bicas e chutando a porta. Pessoal, eu realmente agora deixo vocês continuando com essa sala de maneira independente, eu tenho outros compromissos que eu preciso cumprir. Foi um prazer ter essa discussão. Acho que a gente passaria tranquilamente o dia inteiro. Tem uma plateia fantástica aqui que tem que levantar a mão, tem que vir aqui para frente, trocar ideia. Pessoal, vem aqui, fala quem é, dá a realidade do projeto e tal. Tem gente aqui que pode fazer isso. Eu vou deixar o Felipe, que já veio aqui agora. Estou passando o bastão para ti, meu querido, tá bom? Lá em Felipe, o Gustavo sabe, a gente chama todo mundo de meu querido, tá? Eu estou disponível. Na Anestec também, quem quiser entrar em contato para olhar, para conversar, para discutir. E se é para botar pimenta no feijão, é só me chamar. Beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Então, pessoal, continuidade aqui. Alguém da plateia quer se manifestar? Alguém que está aqui presencialmente quer se manifestar? Não? Então vamos à sequência. Podemos dar sequência. Em relação justamente a isso. Satisfação. Podemos dar sequência, vamos falar justamente sobre essa dinâmica que foi colocada. Alguém quer levantar algum ponto para dar continuidade a esse debate? Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta para todos, no sentido de tentar, já que eu vi até o perfil de cada um aqui que estão presentes, da equipe da mesa, né, da mesa de discussão, quando a gente fala de inteligência artificial, ciência de dados em saúde, vocês têm a percepção que é modinha? Nesse momento, os últimos, inclusive, 18 meses, eu noto realmente pela internet que isso ficou muito em voga. Eu vejo no LinkedIn muita garotada colocar cientista de dados para mostrar para a sogra lá no domingo, ganhar lá um almoço de graça. Eu vejo que algumas palavras começam a ficar muito popular. Qual é o entendimento de vocês sobre essa percepção? Isso existe mesmo? Há um cuidado que a gente precisa ter com essas terminologias? Como é que vocês enxergam isso daí? Para não ficar banal, né? Esse processo de ciência de dados e inteligência artificial para a saúde. Antônio, deixa eu... Acho que na realidade... Pode falar, Renato, desculpa. Desculpa, Antônio, é uma boa questão. Olha, no nosso caso, a gente já nasceu assim, né? Então, a gente não veio do modismo, a gente veio da necessidade, né? O nosso modelo só parou de pé, porque a gente traz muita
muita eficiência através da tecnologia, e a gente tem aqui alguns sistemas proprietários que nós desenvolvemos de inteligência artificial, como, por exemplo, oferta de médico. A gente hoje abre oferta de médico num sistema que a gente desenvolveu chamado Scala AI, onde eu consigo... onde tem mais de 70 mil variações de opções, né? De encontrar o médico da especialidade certa, no centro médico certo, no dia da semana certo, na hora do dia certo. E a gente abre essa escala com 15 dias de antecedência, com 84% de ocupação. Só para dizer um exemplo de inteligência artificial que a gente usa, também protocolos clínicos, enfim, uma série de outras coisas, né? Enfim, então, para nós, isso não é um modismo, isso para nós é questão de sobrevivência, né? Quer dizer, então, por causa de uso de ciência de dados e ter um time aqui fantástico, é que a gente conseguiu chegar a essa eficiência, tá? Bom, gente, eu vou pedir desculpas, são 10 horas aqui, eu tinha programado para as 10 horas, eu também vou precisar deixar aqui o fórum, que eu aprendi muito com vocês, né? É fantástico aqui as mentes que trazendo suas experiências e os seus insights, e eu saí daqui muito engrandecido hoje com esse debate, viu? Muito obrigado. Obrigado. Antônio, queria aproveitar e comentar aí de um lado meu, que é um lado mais tecnológico do que médico, é um lado de startup que trabalha com tecnologia de vídeo. E o que a gente percebeu, por exemplo, é que as instituições de saúde, elas possuem grande dificuldade em lidar com dados, um grande volume de dados de saúde em vídeo, né? E hoje a gente coleta aqui um volume muito grande. Então, pegando no caso do ultrassom obstétrico, são mais de 20 mil exames por mês, a gente deve ter perto de 1 milhão de exames armazenados na íntegra, exames de ultrassom na íntegra, armazenados em vídeo de ultrassom obstétrico. E eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial em saúde, a gente poderia separar a parte de gestão, onde a gente tem uma definição mais clara, é um pouco mais objetivo o que a gente quer com isso, da parte do diagnóstico, que aí eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, por exemplo, hoje quando a gente fala assim, ok, nós temos os dados, eles estão centralizados, eles estão armazenados e podem estar armazenados de uma certa maneira estruturada, por exemplo, separado por idade gestacional, separado por alguns dados do exame em si, mas a parte do diagnóstico ela é um pouco mais complexa. Então, quando eu olho, por exemplo, para diagnóstico por imagem e vejo como a inteligência artificial está evoluindo bem em diagnóstico por imagem, geralmente é na parte de triagem, né? Então, chega uma toma, a gente faz uma análise superficial e joga isso para uma triagem específica do caso. Eu acredito que é muito desse desafio. E ele está muito inerente com algo que você comentou, Antônio, porque é preciso essa mistura do conhecimento tecnológico com o conhecimento médico. Então, a pessoa de tecnologia ela precisa entender cada vez mais de saúde, mas o médico também precisa entender cada vez mais de tecnologia, porque ele ali, como detentor do conhecimento capaz de prover um desfecho diagnóstico, é que vai auxiliar as empresas de tecnologia a conseguir que a inteligência artificial auxilie no diagnóstico de alguma forma, né? Então, só um pouco do que a gente vivencia aqui, apesar de a gente ter um volume muito grande de dados, muitas vezes a gente discute, como que esse dado vai ser útil? A gente precisa trazer alguém da área médica que fala, olha, com base nesse dado dá para a gente aproveitar dessa forma, melhorar esse processo, ou enfim, ajudar, no nosso caso, que seja facilitar a obtenção de medidas ou coisas relacionadas. Então, é um pouco do que eu enxergo de que, para evoluir, talvez vão ser com melhorias incrementais ainda, até a gente poder ter essa educação mais consolidada entre os Tiago, então, uma curiosidade. Como é que você, que faz um trabalho sério, envolve os médicos, etc., como é que você, então, vislumbra outras startups, por exemplo, estou dando exemplos, é claro, que não levam esse processo com essa mesma maturidade? Como é que você fala, como é que você percebe que, olha, daqui a pouco nós estamos falando de mais de 100 startups, aqui o HC tem
o Distrito HC, né, tem um volume muito grande, é o Ibsen que toma conta, né, o head de programas, junto com o Distrito, eles têm sempre uma grande aproximação de startups, e boa parte das palavras-chave lá são inteligência artificial para a saúde, ciência de dados para a saúde, por isso que eu citei a modinha. Como é que você propõe, que indicadores a gente pode ter para a gente vislumbrar aqui, ó, essa solução realmente passou por um crivo clínico, passou por um clinical trial, essa daqui não passou ainda. Como é que então a gente consegue separar joio de trigo, né? Posso só complementar, Antônio, antes do Thiago responder, né? Este não é um cenário só das startups, né? Então nós temos várias empresas consolidadas, tivemos exemplos aqui hoje, né? Em que o sujeito fala de sucesso do seu negócio utilizando o NPS. Né? Então, o sujeito avalia, olha, a consulta foi ótima, NPS de 95, mas tanto faz se a hipertensão arterial foi controlada, tanto faz se a hemoglobina glicada foi controlada, né? Então, assim, a gente tem a obrigação de utilizar todos os benefícios que a tecnologia nos traz. No entanto, a gente também precisa utilizar os indicadores da saúde, né? Então, uma vez que a gente está trabalhando com uma quantidade de dados absurda, que a gente está trabalhando com inteligência artificial, que a gente tem um data lake enorme, não dá para a gente falar de NPS analisando o resultado de um tratamento, o resultado de negócio de uma empresa apenas. Então, nós temos a telemedicina é um exemplo claro disso. Vai em qualquer site das melhores empresas ou as maiores empresas de telemedicina no país, o discurso é: nosso NPS é de 95. O NPS não mede nada. Né? Então, o NPS vai medir o quê? Se o médico está vestido bem, se a comunicação foi boa, se a qualidade da comunicação foi boa, mas o resultado do tratamento, que é o que interessa, ele não é medido pelo NPS. Então, Thiago, como é que você tem feito para unir não só aquilo que é da tecnologia, como aquilo que é da saúde? Como é que você tem feito esse intercâmbio? Aqui, o que a gente costuma fazer, a gente costuma trabalhar muito perto dos nossos parceiros, que aí são empresas de saúde, seja medicina diagnóstica, sejam grandes hospitais, com umidade suficiente para, primeiro, entender que eles entendem de saúde. Então, os indicadores aí, Rogério, concordando com você, de sucesso, eles têm que ser indicadores de saúde sempre, no final. Mas aí, Antônio, como empreendedor, como startup, o que é o nosso lema aqui, né? O que a gente busca não fazer é desenvolver uma solução que depois sai em busca de um problema, né? Então, a ideia de trabalhar perto é assim, aonde está a maior dor? Porque, no fundo, não é só dinheiro, é o tempo dessa pessoa dentro da instituição que detém esse conhecimento médico, que vai ter que estar junto com você ali, ajudando a prototipar esse produto, a avaliar, a entender o quanto ele traz de benefício. Então, nesse sentido, a gente aqui como startup, e a gente faz muito produto que não está pronto ainda, ele está em POC, ele está em MVP, trabalhar muito perto. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, teleultrassom. Hoje, todas as salas onde a gente tem a nossa solução que faz transmissão ao vivo e armazenamento em nuvem de ultrassom obstétrico, elas estão habilitadas a receber um teleultrassom. O que seria um teleultrassom? Eu tenho um colega especialista num local fornecendo uma retaguarda para aquele colega ali na frente numa determinada dúvida. Os benefícios são óbvios nesse caso. Então, você tem desde o referenciamento do paciente, da redução de custo no referenciamento do paciente com grande centro, até mesmo a vantagem do desfecho clínico, que é baseada no tempo ali do diagnóstico. Se você tiver que referenciar ou remarcar esse exame, pode levar mais tempo. Mas aí, qual que é a dúvida? Isso vai dar certo na prática? Os colegas vão conseguir se conversar na frente de um paciente sem que isso atrapalhe o exame? Então, assim, a gente é muito aberto a pilotar e testar. No caso
Nesse caso específico, o que a gente faz é isso, a gente pega às vezes uma instituição de ponta que é a nossa parceira, a nossa cliente, e tenta trabalhar com soluções que vão gerando aí melhorias incrementais. Eu ainda não tenho a ambição de uma melhoria tão disruptiva assim, porque nesses 2 anos, 3 anos que a gente está trabalhando com saúde, a gente vê que o movimento ele não é tão rápido quanto em outros setores. Então, acho que é um pouco isso aqui. Entendi. Eu queria colocar para vocês uma coisa que acontece muito aqui, né? Quando vou fazer uma analogia bem simplesinha sobre inteligência artificial para a saúde e o martelo. Quando eu pergunto para um empreendedor, ou enfim, quem quer trabalhar com esse assunto, eu falo qual é o propósito de IA, eu faço analogia ao martelo. Você sabe para que serve o martelo? Aí, normalmente, me vem a resposta, para bater prego. Na área de saúde, martelo para bater prego, isso aí não é problema. O que acontece aqui? Eu até faço também a questão. Na verdade, eu quero pregar um quadro bonito na entrada aqui do hospital. Eu quero pregar, quer dizer, eu quero colocar. E aí, é claro, eu preciso usar um martelo para bater o prego para colocar o quadro. Essa analogia significa o quê? O profissional ali, então, que quer o benefício, ele quer ver o quadro na parede, ele não quer saber até como foi feito isso, ele nem se importa neste sentido. Mas o benefício do martelo foi ter colocado um quadro na parede para que ele passasse ali no hospital e pudesse ver esse quadro. Claro, bem simples. Quando eu falo de inteligência artificial, eu ainda noto que muitos ainda falam que é para pregar um prego na parede. E aí, o Dr. Rogério colocou muito bem, os indicadores precisam ser de saúde, não importa que rede neural você use, ou qual tipo de suporte vector machine, ou qualquer outra machine learning que você utiliza, pode ser até árvore de decisão, né? Se é IA, árvore de decisão está lá. Tecnicamente é uma IA. Aí o que acontece? Não é tão importante porque o essencial é o desfecho clínico, é onde suporta esse processo. E aí, quando a gente vem aqui, conversa com os empreendedores e outros profissionais, e eles entendem que não pode olhar aqui, mas é olhar o propósito da saúde, eles começam a perceber que, entendi. Então, não adianta eu falar que a minha ferramenta é de IA. O que a gente gostaria de ouvir é que essa tecnologia proporciona 98% de tal resultado clínico. Isso, para nós, é muito mais fundamental. E eu, como sou um informata em saúde, eu fico um pouco triste quando o pessoal da tecnologia ainda insiste em alguns indicadores que não faz sentido para os médicos. E eu acho que eu fiz o meu trabalho errado. Eu acho que toda a nossa área de informática em saúde e informática médica, que forma um punhado de especialista aí por ano, né? Tem até o curso de formação, né? Especialista em informática e saúde lá da Unifesp. Eu sinto que nós estamos errando, porque ou a gente está formando pouca gente ainda, ou a gente está formando um pessoal que ainda não está muito bem instruído. Então, perceba que foi esse quando eu perguntei para vocês se é uma modinha ou não, eu gostaria de ouvir outros colegas, mas foi mais muito nesse sentido, de que a gente tem que dar propósito. E o nosso propósito da saúde digital é resolver questões de indicadores de saúde. Não é tecnológico, muito menos computacional. Óbvio que você deu um exemplo de tele-UTI, né, que eu chamo de teleradiologia, a grande família, né? Telesaúde, telemedicina, teleradiologia. Dentro da teleradiologia, você já reparou que bota a tele em tudo na frente. Esse é um propósito nobre, inclusive quando você tem um profissional lá em Santarém, do Pará, que é o trabalho aqui dentro do HC, tem um projeto desse, que inclusive envolve a Deloitte nesse projeto, envolvendo questões de 5G, etc. Mais à frente, provavelmente, terão mais detalhes sobre esse tipo de projeto, mas o propósito é, aqui o profissional, o radiologista, o médico radiologista, está aqui na sede aqui do INRAD, olhando em tempo real uma imagem que está sendo feita lá em Santarém, numa gestante. E ali ele conduzindo, inclusive, quem está fazendo o exame é um técnico de enfermagem. Olha que interessante, o radiologista, como se ele estivesse onipresente lá, né? Esse é um propósito. Claro, isso envolve todo um arcabouço tecnológico, também é saúde digital, e não se aplica diretamente, né, falando de inteligência artificial e ciência de dados de saúde, até porque o nosso tema é saúde 4.0, que eu já até disse que esse 4.0 não sei se faz tanto propósito. Mas você deu um exemplo claro de uma relevância de um processo de saúde digital.
né, que não envolve diretamente IA, mas traz um benefício direto à população e tem indicadores de saúde que dali a gente pode tirar essas informações. Então, era mais ou menos isso, pessoal. Não sei se algum colega da mesa quer Acho que o Diogo está com a mão levantada aí, Antônio. Por favor. A gente está chegando no limite do nosso horário do evento e eu gostaria, por gentileza, o senhor Diogo já havia levantado a mão a um determinado momento, gostaria de que o senhor possa, desculpe, está olhando para cá, pode se posicionar o seu comentário justamente em cima desse debate. Fique à vontade, senhor Diogo. Obrigado, cara. Tá aberto aqui. Então, ainda respondendo à provocação inicial do Antônio, eu acho que de forma alguma é modinha, né? Acontece quando a gente pensa em inteligência artificial em saúde, esses processos de apoio, processo financeiro, processo de precificação, acho que a gente acaba não colocando muito dentro desse escopo, né? IA em saúde é sobre atender o paciente, sobre suporte à tomada de decisão relacionada ao paciente, e exceto nas especialidades onde são gerados dados nativos digitais, né, que são radiologia, que são a parte laboratorial, a parte de patologia, os dados estão muito desorganizados, os dados não estão prontos para a gente plugar nessas soluções. Na parte ambulatorial, atenção primária e secundária, isso é um pouco mais fácil de fazer. A gente estrutura prontuários ambulatoriais específicos para isso, a gente instrui o médico, treina o médico a atender o paciente de acordo com o formulário, com uma avaliação específica, onde a gente consegue obter esses dados estruturados, mas na prática um hospital é muito mais complexo que isso, né? Tanto na quantidade de profissionais, especialistas que estão ali dentro, que a gente tem que garantir o treinamento, a manutenção do treinamento, quanto no volume e na qualidade das informações que são imputadas nos nossos prontuários eletrônicos não ambulatoriais. Então, eu vejo muita ansiedade para a gente entregar isso daí e ser um anexo nosso como médico no dia a dia, no atendimento ao paciente, mas eu sou um pouco conservador, eu acho que isso está um pouco mais distante aí no horizonte do que nos próximos meses ou poucos meses ou poucos anos. Eu acho que isso é um processo que a gente está construindo agora. Uma solução até como a do Diógenes, por exemplo, trabalha muito nesse sentido de estruturar esses dados, de organizar esses dados e qualificar eles para plugar numa IA, mas não consigo acreditar que isso vai acontecer num prazo tão curto quanto às vezes a gente é levado a pensar com toda essa hype que existe sobre IA em saúde. Interessante o seu posicionamento sobre essa aplicação. Agora eu gostaria do posicionamento para a gente finalizar com o posicionamento do senhor Rodrigo. Pode falar, senhor Rodrigo. Obrigado a todos aqui. Uma mesa Vamos finalizar após a sua fala. Tá legal. Acho que eu gostaria também de me posicionar em nome da Philips, que é uma grande indústria aí que participa desse ecossistema da saúde. E a gente tem um prazer enorme de participar de discussões como essa, e especialmente no tema de inteligência artificial, o nosso posicionamento é de que isso é uma jornada, né? É uma jornada e que, de fato, está longe de, hoje, substituir a necessidade ou presença de um médico, muito embora a gente tenha visto isso no mundo real, aqui sem dar nome aos bois, de que já existem práticas em que a utilização da inteligência artificial já é uma realidade na radiologia, por exemplo, por grandes grupos, e que se está sendo utilizada de forma adequada ou não, aí não cabe a mim fazer esse julgamento, mas que ele tem sido usado. Então, a gente tem visto isso. Como indústria, a gente tem essa visibilidade. E, de novo, não é a forma como a Philips enxerga, a gente enxerga que isso é uma jornada de transformação. Nós temos aplicações, sim, de inteligência artificial que complementam a tomada de decisão do médico, aplicações tanto para a radiologia quanto para a terapia intensiva, na área de UTI. Os nossos dispositivos já carregam isso como aplicação nativa, né? Nós estamos com um projeto aí, ouvindo o Antônio, depois vou me conectar com ele, com um projeto super interessante em ainda protótipo
para discutir e para apresentar junto ao Inova HC, junto com o Marco Bego, para um projeto de tele-UTI. Né? Nós somos hoje um grande operador nos Estados Unidos e toda essa parte de teleradiologia, que já é uma realidade, e quando a gente transporta isso para a área de UTI, é uma grande complexidade, especialmente no que se tange à interoperabilidade dos equipamentos com sistemas. Mas, sim, nós estamos trazendo e comprando esse desafio de trazer isso, e vai ser um orgulho enorme ver a contribuição que a gente vai dar para o sistema de saúde brasileiro, colocando um sistema em que você possa monitorar o indivíduo lá na UTI em tempo real, em Santarém, como foi dado o exemplo, por uma equipe médica, por exemplo, do HC, por que não, fazendo o monitoramento desse indivíduo com o uso de aplicações de inteligência artificial para detectar precocemente uma deteriorização do final vital dele e conseguir dar a oportunidade de salvar aquela vida. Então, tem várias publicações, vários estudos que a gente já tem fora do Brasil, que a gente está trazendo para cá para trazer essa discussão. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela sua fala. Agradeço aqui pela presença de todos. Vamos receber aqui o Fernando. Pessoal, muito obrigado pelo painel. Debate extremamente importante. Vejo que tem uma audiência aí acima de 60 pessoas virtualmente. Muito obrigado a cada um dos nossos speakers, né, que estiveram conosco. Obrigado aí ao Thiago Lima, Antônio Valério, e a todos os demais. Agora, às 10h30, a gente já vai ter o próximo painel, que é o Plano de Saúde do Amanhã. Então, alguns dos nossos speakers já estão aqui conosco presencialmente e online. A gente vai começar dentro de 10, 15 minutinhos no máximo. Então, aguardem, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Continuem conosco.